Esquece tudo o que te contaram sobre lançamentos em Portugal. A maioria das pessoas fracassa miseravelmente, enquanto eu e o meu time da CH Lançamentos fazemos recorrentemente 100 mil euros em um único dia. Sim, 6 dígitos em um dia. Nos próximos minutos, vou revelar a verdade brutal que ninguém tem coragem de dizer-te e que vai transformar completamente a maneira como pensas lançamentos e os seus resultados. Eu cheguei no meu limite de escutar asneiras. Ora, o mercado é pequeno demais, ora é conservador demais. A verdade é que se o teu lançamento em Portugal está sendo um fracasso ou não está dando certo como tu gostarias, isso provavelmente é uma questão da tua mentalidade pequena demais para seguir corretamente um método de lançamento. Antes de tudo, vamos desmistificar o mercado português. Eu gosto muito de uma frase que é: não interessa o tamanho do mercado, interessa quem sabe fazer. E é este o meu ponto de partida. Eu e a minha equipe estamos há muito tempo fazendo inúmeros lançamentos, aqui mesmo em Portugal. E por seguirmos um método claro, sem mudar ou ficar trocando estratégia a todo momento, é comum que façamos o 6 em 1, o famoso 100 mil euros nas primeiras 24 horas da abertura das vendas. E eu sei o motivo dos nossos lançamentos serem previsíveis e darem certo em nossas métricas. E o motivo dos nossos lançamentos serem previsíveis e darem certo é que nós temos métricas e nós conseguimos trazer previsibilidade com base em dados. Eu sei desses números, pois nós temos métricas, nós sabemos medir, analisar e usar os dados a favor da estratégia de lançamento para alavancar os nossos resultados. Infelizmente, a maioria não sabe nem as métricas básicas e ainda mais como melhorá-las. O que ocorre aqui é um contraste entre a percepção do mercado sobre a ótica pessoal do seu lançamento e somente o meu ponto de vista importa. Se o meu lançamento deu errado e de todo mundo vai dar, simplesmente porque Portugal é assim. Não, Portugal não é assim. As pessoas julgam o tamanho do mercado, pois aprenderam a comparar a população do Brasil com Portugal nas redes sociais. Quantas vezes eu já ouvi dizerem: mas Portugal é pequenininho, e levam isso para todos os métodos e todos os aspectos. É claro que eu não posso chegar aqui e dizer que é igual, pois realmente não é. Assim como não é em Espanha, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em nenhum país é igual. O superpoder de ter pensamento estratégico no lançamento é esse. É entender a cultura do país, entender o mercado e usar isso para antecipar, aquecer a audiência e vender. A grande maioria das pessoas que está a reclamar erra a partir daqui, pois não estão a antecipar, não estão a aquecer e muitas vezes estão apenas a copiar a estratégia dos outros. Copiam um quiz, uma newsletter, vídeo de outros lançamentos sem perceber o básico, sem perceber os fundamentos de cada etapa da operação de um lançamento. Não levam em conta o tamanho do especialista, o momento desse especialista ou mesmo o tamanho da força que ele tem para fazer um lançamento. Todo mundo que é grande hoje já foi pequeno um dia. Todo mundo precisou desenvolver mentalidade, construir audiência e uma comunidade. Não tem uma única pessoa que nasce pronta. Com os lançamentos é a mesma coisa. Muito bonito eu falar que fazemos 100 mil euros em um dia. Parece fácil, mas não é. Existe trabalho, conhecimento e dedicação. Existe toda uma preparação, antecipação, aquecimento, trabalho e organização brutal dos nossos bastidores. E que são quase impossíveis de serem copiados por quem está vendo de fora. E é aqui que tu podes estar a destruir o teu lançamento. A copiar o que tu achas que vês para uma estratégia que tu achas que tens. Esse é o primeiro erro comum que leva um lançamento ao fracasso e não a um país inteiro. Esquece isso. A exceção de um erro não é regra de todo o mercado. Eu enxergo mais 3 erros estratégicos que são brutais: a máscara de ferro, a síndrome da Mulher Maravilha e o sentimento do Homer. A máscara de ferro é exatamente como naquele filme famoso do Leonardo DiCaprio. Um capacete de ferro que envolve a cabeça inteira. É isso que acontece em algumas pessoas que acabam por entrar no digital. A mentalidade tão conservadora e fechada
que acredita que Portugal ainda é uma terra de idosos que não sabem nem ligar um telemóvel sem botões. Isso vem se transformando ano após ano. O número de jovens que já usa as redes sociais, o aumento das compras online, até mesmo no continente online, nos mostram que a malta aqui em Portugal já entende o poder da internet. Ou seja, esquece Portugal como era em 2010. Em 2025, temos muitos jovens no digital e pessoas mais velhas também entrando com vontade de aprender e absorver tudo que se tem para ver e aprender. E o mais importante, comprando. Nos nossos lançamentos, nós vemos aqui muitos portugueses comprando a viver aqui em Portugal e mesmo os que vivem fora, na Suíça, em Espanha e em outros lugares da Europa. A síndrome da Mulher Maravilha. Tu não vais conseguir fazer tudo sozinha ou sozinho. Ponto. Nem precisa. É o primeiro e maior erro de toda a gente que entra no digital. Achar que fazer tudo sem pedir ajuda vai ser uma saída muito lucrativa. Tem péssimas notícias. Tu não vais ter grandes resultados a longo prazo para o seu lançamento, para o seu produto, dessa maneira. Primeiro, porque os lançamentos são exaustivos. Bastante. São horas e horas de trabalho, o checklist interno tem imensas tarefas para serem feitas antes mesmo da abertura do carrinho, depois quando ele já está aberto e ainda depois dele fechado. Imagina tudo isso sozinho. É possível? Sim, é possível. É cansativo? Muito. É por isso que tu até podes começar sozinho, mas logo após os primeiros resultados, já começa a pensar em delegar, em contratar. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Sem isso, vai ser muito difícil escalar o seu negócio. Imagina comigo, como escalar as suas únicas 24 horas por dia? Como faz isso sem uma equipe? É praticamente impossível. E aí é que vem, o sentimento do Homer. É do desenho Simpsons, que diz: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É isso. Quando dá certo o lançamento, eu sou brutal, eu sou incrível, como eu sou o mestre dos lançamentos em Portugal. Agora, vamos lá. Quando dá errado, culpam o método ou a falta dele. Culpam o país, culpam a cultura, o comportamento do povo. E isso é errado. Fica claro que não entenderam como funciona o mercado de lançamentos ou o próprio mercado digital português. Neste caso, claramente falta um método, uma estrutura, a organização e os dados que analisar as métricas nos traz. Então, Érica, como é o jeito certo de lançar em Portugal? Aqui ou em qualquer lugar do mundo, é escolher um método e seguir. Ponto. Tu escolhes o método e segue o método. Existem várias escolhas, vários tipos de lançamentos e você não deve ficar pulando de galho em galho. Mas eu vou ficar fazendo a mesma coisa por anos? Quando tu tiveres resultados com consistência, aí sim tu pode variar e inventar. Antes disso, é simplesmente não testar. Confia no método, em sua magnitude. Ele já foi testado e validado por muitos antes de ti. Por isso é um método. É como começar a fazer um pastel de nata e no meio do processo, antes de colocar ao forno, encher de azeite esperando que um bacalhau à Brás. É por isso que pessoas especialistas como Pedro, a Flávia e outros conseguem resultados tão expressivos. Eles seguem um método testado e comprovado, com uma equipe que sabe o que está a fazer. E qual é a nossa diferença nos lançamentos em Portugal? Método e métricas claras, adaptação ao público e à cultura do país, equipe especializada e sempre em evolução. Mas esses pontos são assunto para outros vídeos ou nas minhas consultorias, que tu podes agendar aqui pelo link na descrição desse vídeo. Não é sobre sorte, não é sobre ter um mercado fácil ou difícil. É sobre seguir um método comprovado com a orientação certa. Tá na hora de deixares para trás as desculpas e começares a ver os resultados que tu realmente mereces. Sem medo de que um método vai morrer ou ficar obsoleto, ou se os lançamentos em Portugal vão acabar. Isso é apenas falácia. Faz do jeito certo para tu veres. Tá certo. E isso é só o começo.